falar de hoje, tá aí, eu retirei isso aí do edital Enem, tá, pessoal? Conhecimentos básicos e fundamentais, noções de ordem de grandeza, notação científica, sistema internacional de unidades e operações com vetores. Eu quero falar primeiro para vocês sobre a notação científica. Eu posso pegar um número grande ou um número pequeno e escrever esse número como? Eu posso escrever esse número como um número n, esse número n é um número de 1 até 10, não incluindo nenhum e nem 10, maior do que 1 e menor que 10, uma base decimal e um expoente. Temos uma regra prática para escrever um número de notação científica. Sempre que a vírgula se deslocar para a direita, o expoente diminui, cada uma unidade que a vírgula anda para a direita diminui uma unidade no expoente. A mesma coisa, então o contrário, se a vírgula andar para a esquerda, o expoente vai aumentar. Vamos dar uma olhada em exemplos. Com exemplo a gente vai entender. Observe ali um número pequeno, 0,03. Aí eu vou fazer o quê? Ó? Se a vírgula se deslocar, olha ali, ela está aqui, né? 1, 2, 3 unidades para a direita, diminui 3 unidades. Ah, mas como assim se diminui se não tinha nada? Ah, pessoal, é que quando tem ali, ó, 0,03 aqui, tu pode imaginar que tem um 10 na zero, porque 10 na zero é 1. Né? Então, multiplicar por 1, então, diminui 3 unidades de zero, vai para menos 3. Então, 0,03 é 3 vezes 10 na menos 3, escrito em notação científica. Mas ali não tem muita graça. Vamos pegar um número agora bem pequeno. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes para a direita. Se ele foi 11 vezes para a direita, o que vai acontecer? Diminui, olha lá, 12 unidades. 10 na menos 12. Agora, um número grande, ó. A vírgula está aqui, ó, pessoal. Eu posso botar aquela vírgula ou não botar. Então, olha ali o cursor, tá? Estou mexendo o cursor aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para esquerda. Esquerda aumenta. Então, olha lá, ó. 5,0. Poderia até botar aqui tudo que eles fizeram. Não faz diferença nenhuma. Vezes 10 dá 6. Agora, um número maior ainda, tá? Ó, 3 zeros mais 3 mais 3. 9 zeros e 89. Então, se a vírgula está aqui, se ela andar até aqui, ela vai andar 10 unidades para a esquerda. Por isso, ó, que fica lá, olha lá, ó, eu estava tampando ali. Então vai ficar 10 na 10, porque a vírgula andou 10 unidades para a esquerda. Então, 8,9 vezes 10 na 10, beleza? Agora a transmissão deve estar lisinha, não está travando nada, tá? Estava muito alta a minha taxa de bits mesmo, tá? Agora acho que não vai travar até o final. Ordem de grandeza. Muitas vezes, pessoal, eu não quero dizer exatamente quanto é que é. Ah, qual é a altura daquele prédio? Eu não quero dizer exatamente que o prédio tem, sei lá, 50 metros de altura. Eu só quero dar uma ideia do tamanho dele. Então a gente usa a tal da ordem de grandeza. Por exemplo, a velocidade da luz é 2,9 vezes 10 na 8 metros por segundo. Eu não quero dizer exatamente, às vezes eu quero só dar uma ideia da ordem de grandeza. A ordem de grandeza a gente faz assim. A gente sempre diz na ordem de grandeza, a base decimal é um expoente. Então eu digo, a altura do prédio é 10 na 2. Ah, é 100 metros exato? Não, não é 100 metros exato. É só para ter uma ideia da ordem de grandeza. A minha altura. Quanto é que é a minha altura? Ah, minha altura é 1,70 metro. Ah, então minha altura é da ordem de 10 na 0 metros. Então, sempre que eu quero dizer a ordem de grandeza, eu digo a base decimal e um expoente. Qual expoente escolher? Aquele que está mais próximo, né, da base decimal mais próxima. E qual é a mais próxima? Tem mais de um método, pessoal. Eu sei assim, que tem gente que eu vou falar e vai discordar. O Enem não deixa claro isso, que método ele quer, essa desordem de grandeza. Provavelmente, os dois métodos vão levar a mesma resposta, porque eu sei que tem o método da proximidade. Eu já sei, se está mais próximo de 5, se não está. Esse método que eu vou falar para vocês é considerado mais exato. Como assim mais exato? Eu sempre parto de um número em notação científica. Se esse número n da frente, tá, for menor que raiz de 10 é mais ou menos 3,6. Tá?
16, desculpa, 3,16. Então, se esse número da n da frente for menor que 3,16, então eu arredondo para 10 na n. Tá? Tá lá, 10 na n. Se for maior ou igual, aí o que eu faço? Eu acrescento, ó, eu acrescento, então, olha lá o slide, tá? Dá uma lida no slide. Se for maior do que raiz de 10, aquele nzão ali, o que eu faço? Eu acrescento uma unidade, beleza? Como assim? Vamos entender agora como é que eu faço isso. Olha só, eu tenho um número que é esse número aqui, tá? Um número grande. Então veio aqui, ó, a vírgula tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse número é 2 vezes 10 na 6. Eu te pergunto, esse n aqui é maior ou menor que 3,16? Ele é menor. Então, esse número aqui, tá, que é 2 milhões, a ordem de grandeza é 10 na 6. Por quê? Porque o 2 é menor que 3,16. Agora vamos pegar um número grande também. Tá ali, ó, um número grande, tá? Esse número grande, ele começa aqui e eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Até a vírgula chegar aqui. Então, 6,7 vezes 10 na 11, o número em notação científica. Beleza? Agora, pessoal, 6,7 é maior ou menor que raiz de 10? Maior ou menor que 3,16? Ele é maior. Então, a ordem de grandeza, olha o que eu faço lá. A ordem de grandeza, ao invés de ser 10 na 11, é 10 na 12. Então, aquele número lá, a ordem de grandeza é 10 na 12. Agora, o número pequeno, mesma coisa, olha a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Tá errado ali. Vamos corrigir já, para que tu não fique loucão, não pire aí. Tá, agora tá corrigido. Então, 3 vezes 10 na menos 5. Fechou? 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 na menos 5. Agora, tem que corrigir o outro também, né? Então, como o 3 é menor que 3,16, eu mantenho a base decimal e o expoente. Então, esse número, a ordem de grandeza 10 a menos 5, porque o nzão, o termo que multiplica ali a base decimal, é menor que 3,16. Agora, olha só, ó, tem esse aqui, muita gente, se usasse o outro critério, ia errar. Tem gente que usa outro critério e erra esse. Olha esse número aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu tava doido hoje quando eu fiz isso aqui, tá? Eu tava doido. Agora tem que corrigir ao vivo. Ao vivo é assim, pessoal. Então vamos lá, de novo, a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Então, escrevi 0,00004 como notação científica. 4 vezes 10 a menos 5. Como 4 é maior do que raiz de 10, é maior que 3,16, eu aumento uma unidade no 10 na menos 5 e a ordem de grandeza desse número é 10 na menos 4. De novo, deixo claro. Deixo claro para vocês aí que... De novo, eu deixo claro para vocês que há mais de um critério, tá, pessoal? Há mais de um critério. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos seguir. Grandezas, Sistema Internacional de Unidades, unidades da mecânica. Então, eu vou começar com as unidades da mecânica. A unidade da mecânica, nós temos o seguinte. Comprimento, metro, o símbolo é M. Unidade de massa é o quilograma, unidade um K minúsculo e um G minúsculo. Unidade de tempo, segundo. Essas são unidades do Sistema Internacional da Mecânica. Daqui a pouco nós vamos ver outras unidades. É importante, na hora da prova, vocês estarem atentos no que, pessoal? Vocês estarem atentos na conversão de unidades. Tem vários métodos, como eu falei já nas minhas aulas, vários métodos, mas o método assim, que o pessoal mais fica tranquilo é o método, tá? Que é o método da regra de 3. Então, tu tem que saber os padrões. Por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros, ou 10 na 3 metros. Então, se eu quero te pedir quanto é que é 200 metros em quilômetros, faz uma regra de 3. Tá? Tem que saber esse padrão. 1 quilômetro, 1000 metros.
Ou quem sabe ali que o prefixo quilo é 10 na 3, 1 quilômetro, 10 na 3 metros. Agora, 1 metro são 100 centímetros ou 10 na 2 centímetros. Ou seja, tu vai fazer uma regra de 3. Quanto é 10 centímetros em metros? Faz a regra de 3. Eu aconselho a regra de 3, que é o mais seguro. Tá? Agora, o que mais nós temos aqui? Milímetro. 1 metro são 1000 milímetros, ou 10 na 3 milímetros. Então, se eu quiser fazer uma conversão grande, tá? Pessoal, eu tô vendo que tá falhando demais a transmissão. Não se preocupem, tá? Eu vou liberar no YouTube essa aula para todo mundo, vai estar liberada lá, tá? Fiquem tranquilos, porque deu muito problema essa aula aí. Depois eu vou corrigir esse problema. Não se preocupa, tá? Travou, depois eu vou mandar a aula gravada, tá? Que não vai ter nenhuma falha de transmissão, tá? Não te preocupa. Beleza? Depois essas partes aí que travou, tu olha depois de novo se tiver interesse, tá? Vamos fazer um exemplo ali. Eu tenho 1 quilômetro que eu quero passar para milímetro. Como eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros, então põe 1 quilômetro, 1000 metros. Tá ali, tá? Agora, cada metro desse, pessoal, são 100 centímetros. Então, eu acrescento nesses 1000 aqui, ó, mais 2 zeros. Então, 1 quilômetro vai dar 100 mil centímetros. Tá? Agora, eu sei também, se eu quisesse, que cada metro são 1000 milímetros. Então, daqui ó, de 1000 metros, eu posso acrescentar mais 3 zeros. Então, dá 1 milhão de milímetros. Então, tu pode fazer aí essas conversões aí tranquilamente, tá? Beleza? Vamos seguir a aula. Sei que está travando, me desculpa. Conversões de unidades. Vamos às conversões de unidades. O que nós temos aqui? Unidade de tempo, 1 minuto 60 segundos. 1 hora 60 minutos. Tá? Então, como 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora 60 minutos, cada um dos minutos ali, pessoal, olha ali, ó, cada um dos minutos são 60 segundos. Então, 1 hora 3.600 segundos. Então, vocês têm que também fazer regra de 3. Ah, quanto é que é 20 minutos em horas? Tá? Então, tu põe, se eu sei que 1 hora são 60 minutos, 20 minutos, X horas, tá? Um exemplo ali, um dia tem 24 horas. Cada uma das horas tem o quê? 60 minutos. Então, um dia tem 14.400 minutos. Ou, cada hora tem 3.600 segundos. Então, um dia terá 86.400 segundos. Tá beleza? Tá ali, ó. Dá uma olhada no slide. Tranquilo? Segue. Conversões de unidade de massa, pessoal. Unidades de massa. Quilograma. Pessoal, diferentemente da química, em que a unidade de massa é o grama, nós temos aí a unidade na física, no sistema internacional, por convenção, é o quilograma. Não vai esquecer, tem gente, muita gente confunde. Então, 1 quilograma são 1000 gramas. 10 na 3 gramas. Ou a conversão contrária, 1 grama, 0,01 quilogramas, ou em notação científica, 10 a menos 3 quilogramas. Uma tonelada, 1000 quilogramas. Uma tonelada, 1000 quilogramas, tá? Se uma tonelada é 1000 quilogramas, então uma tonelada, 10 na 3 quilogramas, que é 10 na 6 gramas. Tranquilo? Beleza? Eu peço aí para alguém avisar aí no chat, avisa para mim, que essa aula estará liberada no YouTube para todo mundo, gravada sem interrupções. Quem tiver problema, avisem para mim, por favor, nesse momento. Eu não vou parar aqui. Vou colocar no YouTube. Beleza? Tranquilo? Me desculpa aí pelos travamentos. É a nossa rede do Brasil, isso aí. Eu tô com uma internet de 60 MB e está travando, né? Infelizmente. Beleza, pessoal? Segue. Essa daqui é uma unidade que o pessoal tem muita dificuldade, que é a unidade de conversão de velocidade, pessoal, tá? Quando eu converto em velocidade, olha o que eu tenho ali, ó. Velocidade média, por exemplo. Eu tenho, a velocidade é uma grandeza chamada de derivada, eu combino duas grandezas. Aqui no numerador, eu tenho distância por tempo, tá? Se eu colocar aqui, eu posso botar metros, centímetros, quilômetros, milímetros, qualquer uma daquelas que nós falamos antes. Aqui eu posso botar segundo, minuto, eu posso botar hora. Então, pessoal, o que acontece aqui? Acontece que vai ser uma combinação de duas unidades
essa unidade aqui de velocidade. Por isso que é uma unidade, é chamada uma unidade derivada. Então, quilômetro por hora é uma unidade usual de velocidade, mas não é do Sistema Internacional. Porque Sistema Internacional, a unidade é metro, quilograma e segundo. Tá? Então, se aparecer uma velocidade em metros por segundo, em quilômetro por hora, e for pedido no Sistema Internacional, tu tem que converter. Então eu faço duas conversões simultâneas. Eu faço de quilômetro para metro e eu faço de hora para segundo, tá? Então, como é que eu faço essa conversão? Dei uma olhada ali, ó. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E de metro por segundo para quilômetro por hora, o inverso, eu multiplico pelo 3,6. É assim que eu faço essa conversão simultânea. Vamos usar exemplos para ficar mais claro. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? 5 metros por segundo. Olha ali o que eu fiz com 5 metros por segundo. Geralmente não é essa que tu faz, tá? Geralmente a que tu faz é de quilômetro por hora para metro por segundo. Mas se eu precisar, olha ali, eu multiplico por 3,6 o 5 e eu obtenho 18 km por hora. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Então, o próximo exemplo nós teremos 10 metros por segundo em quilômetros por hora. Eu multiplico por 3,6 e vou obter 36 km por hora. Agora, 15 metros por segundo. Multiplico por 3,6 o 15 e obtenho 54 km por hora. Agora, o que geralmente tu vai fazer é essa conversão aqui. Esses números que eu estou botando são os números que mais aparecem nas provas, tá? Então, 72 km por hora é um número famoso, né? 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo. 90 km por hora, pega o 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. E os 108 km por hora, tu divide por 3,6, vai ter um 30 metros por segundo. Tá beleza? Então, nós temos aí a transformação, então, de velocidade. Outras grandezas, ó, pessoal, fundamentais, além da cinemática. Corrente elétrica é fundamental, ampere. As fundamentais são as inventadas, tá? Então, Kelvin para temperatura, mol para quantidade de matéria e intensidade luminosa, candela. Essas são as grandezas inventadas. Todas as outras são derivadas dessas. Por exemplo, a área, metro quadrado é metro vezes metro. Olha aqui, ó, velocidade metro por segundo é uma combinação daquelas duas, tá? Agora, vamos conceituar grandezas escalares e grandezas vetoriais. O que é uma grandeza escalar? É aquela grandeza que fica completamente definida apenas conhecendo o seu valor numérico, tá? E sua unidade de medida. Então, por exemplo, massa. A massa de um corpo é 2 kg. Deu. Ela já está completamente definida. O tempo. Agora são 19 horas e 54 minutos. Esse tempo é uma grandeza escalar. Basta esse tempo aí que eu já defini, então, já consegui definir a minha velocidade, tá? Bom, agora o que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial é aquela grandeza que ela precisa mais do que o módulo. Para ficar completamente definida, ela precisa de módulo, direção e sentido. O que é direção e sentido, pessoal? Olha ali, direção é uma reta. Então, direção, às vezes o pessoal confunde isso. Direção não é para cima e para baixo. Não. Direção é uma reta. Então, vertical, horizontal, diagonal, como essa aqui que eu botei, ok? Agora, sentido. Sentido é uma orientação na reta. Essa orientação na reta, aí sim, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E tem grandezas que precisam de direção e sentido. São as chamadas vetoriais. Por exemplo, velocidade, aceleração, força. Então não basta dizer que a força é de 5 newtons. Eu tenho que dizer 5 newtons, horizontal para a direita. Essas grandezas são chamadas vetoriais, tá? Bom, o
que nós temos aqui? Operações básicas com vetores, tá? Isso não é muito fácil, tá, pessoal? Vamos revisar aqui as operações básicas. Esse aqui, pessoal, é a maneira geral, uma regra geral para que tu faça operações com vetores. Se eu tenho dois vetores, um vetor A e um vetor B, nota, eu vou usar um método chamado método paralelograma. O método paralelograma, eu encaixo esses dois vetores aqui, ó, com a mesma origem. Tá vendo? Tem um ângulo entre os vetores. A regra do paralelograma, ela se chama assim porque justamente eu desenho um paralelograma, olha lá, ó. Paralelograma, para quem não sabe, é um quadrilátero com dois lados não adjacentes paralelos, por isso paralelograma. E, olha aqui, eu uso uma lei dos cossenos adaptada, pessoal. Tá vendo? Para saber o módulo. Isso aqui é uma regra geral para nós sabermos aqui a chamada soma de vetores, tá? Agora, vamos às regras, que é o que mais cai no vestibular. Então, casos especiais. O que nós temos para os casos especiais? Quando eu tenho dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido, por exemplo, tá? Digamos que esses dois vetores sejam forças. Vamos tentar visualizar. Duas pessoas que empurram para cá, na mesma direção e no mesmo sentido. Uma empurra com 4 newtons e outra com 3 newtons. A resultante terá sempre a mesma direção e sentido desses dois vetores. E o módulo dessa resultante, se um é 4 e outro é 3, a resultante dará 7. O módulo é a soma dos módulos. Agora, se eu tiver aquela brincadeira cabo de guerra, um cara puxa para um lado, outro cara puxa para o outro lado, o que nós teremos? Nós teremos que o vetor resultante, por exemplo, 4 para a direita e 3 para a esquerda. 4 newtons para a direita e 3 para a esquerda. O que eu tenho aqui? Eu terei uma resultante de 1 newton, ok? Então, tu tem... notem que a soma vetorial pode dar, aí nesse caso, soma de 4 mais 3 dá 1. Agora, o que acontece quando os vetores estiverem ortogonais, 90 graus entre si? Aí, para fazer a resultante, ó, olha lá a regra do paralelograma, tá? Fez o paralelograma e olha lá o vetor resultante, tá? Então, usei a regra do paralelograma. Ao usar a regra do paralelograma, para nós sabermos opa, tinha travado tudo agora aqui. Nem a gravação tenha dado certo. Ah, meu Deus do céu. Isso é urucubaca, hein? Tem alguém botando urucubaca. Mas não, vamos deixar. Vamos lá, vamos se concentrar na nossa aula. Então, o que nós temos aqui? Para achar a resultante em módulo, quando o ângulo dos vetores é 90 graus, nós usamos Pitágoras. Então, se esse vetor é 4 e esse é 3, faz o Pitágoras com 4 aqui e 3 aqui, tu vai achar 5. Beleza, pessoal? Então, fica atento nos casos especiais. Agora, conceitos básicos da cinemática. Nós temos aí a chamada velocidade escalar média, ou rapidez média. Tu vai pegar toda a distância e todo o tempo. Aí, pessoal, isso aqui já caiu no Enem. Tem uma pegadinha muito forte aí com a velocidade escalar média, que é o seguinte. A velocidade escalar média, ela não é uma velocidade média entre as velocidades. É pegar... Velocidade média, nota aí, é distância total por tempo total. Então, qual é o erro comum aí nessa questão? Eu tenho metade do caminho a 60 km por hora e a outra metade a 120 km por hora. O que a pessoa que erra, não é o teu caso, a pessoa que erra vai fazer? Ela vai fazer a média aritmética. Soma 60 mais 120 km por hora. 180. Divide por 2, 90 km por hora. Tu vai ver que não é 90 km por hora. Não é. Quer ver? Olha lá. A velocidade média é pegar toda a distância e dividir por todo o tempo. Professor, mas eu não tenho toda a distância. Mas é de cabeça, olha aqui. Velocidade constante. Primeiro pedaço. 60 km a cada hora. Então, em 2 horas, se eu ando 60 km a cada 1 hora. Então, 2 horas, 60 km mais 60 km, andarei 120 km no primeiro deslocamento. Depois, 120 km a cada hora,
Em 1 hora, 120 quilômetros. Então, eu tenho que somar a distância 1 com a 2 e somar o tempo 1 com o tempo 2. Então, a primeira distância, 120, ó, tá aqui, ó. 60 quilômetros a cada hora, em 2 horas, 120. Agora, 120 quilômetros a cada hora, 1 hora, 120. Então, ao total eu andei 240 quilômetros em 3 horas, ó, 2 horas mais 1 hora, então 3 horas. 240 por 3 dá 80 km por hora. Diferente do 90, como muita gente põe errado. Então, velocidade média, tá, que é um conceito básico para a aula de hoje, é a distância total pelo tempo total. Não inventa de fazer média aritmética. E agora, ó, aceleração, uma grandeza importantíssima. Aceleração, pessoal, serve, sempre que tem aceleração, nós temos variação na velocidade. Vai mudar a velocidade. Só que velocidade é uma grandeza vetorial. Nós temos duas componentes, duas partes da aceleração. A aceleração, ela tem uma parte chamada de escalar ou tangencial, que serve para variar, olha ali, ó, o módulo, tá? Então, módulo. Vou pegar uma canetinha aqui, opa. Módulo. Opa, não peguei a caneta. Tá ali. Essa aceleração escalar, que serve para variar o módulo, a gente calcula ela como ΔV por ΔT, ok? ΔV por ΔT, tá? Então, se precisar calcular aquela parte da aceleração que aumenta cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar, ΔV por ΔT. Então, só que como a aceleração é vetorial, pessoal, a aceleração ela pode ter o mesmo sentido da velocidade, que é quando eu estou cada vez mais rápido. Por exemplo, eu estou dirigindo, tá? Aí eu olho lá no velocímetro e o velocímetro está aparecendo assim, ó, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Então eu tenho aceleração a favor da velocidade, tá? Aceleração componente tangencial. Agora, frear, pessoal, pisar no freio também é ter aceleração. Pisar no freio é ter uma aceleração contrária ao vetor velocidade. Então, o que vai acontecer ali? Olha o que vai acontecer ali. Se eu estou pisando no freio, tá? Pisando no freio, e a velocidade está cada vez menor, o que vai acontecer? Eu tenho aceleração. Ah, mas acelerar não é aumentar o valor da velocidade? Não necessariamente. Acelerar é variar o vetor velocidade. Então, nessa situação, nós temos aqui aumentar a velocidade ou diminuir é ter componente tangencial. Só que é o seguinte, agora que o próximo slide vai, muita gente aqui não sabe isso, pessoal, fazer uma curva também é ter aceleração. Só que daí a componente se chama centrípeta. A componente centrípeta, também chamada de radial, ela é sempre perpendicular ao movimento. Inclusive, está ali o módulo, eu posso calcular a componente centrípeta. O Enem já cobrou isso aqui 2 vezes, tá? 2 vezes, uma vez mais antiga a questão. Cadê aqui agora? Uma vez mais antiga essa expressão aqui, ó, a questão mais antiga, e uma questão mais atual. Mas olha aqui, ó, o que vai acontecer? A componente centrípeta, ela não aumenta e nem diminui o valor. Porque quem mexe no valor, quem é que mexe no valor? É a componente tangencial. Então, se um carro está fazendo curva, ele está acelerado? Sim, ele está acelerado. Tá? Essa aceleração se chama centrípeta, e olha aqui, ó, o ângulo entre a componente centrípeta e a velocidade é 90 graus. Então, por exemplo, no MCU, pessoal, um corpo ele está acelerado, mesmo não tendo aumento ou diminuição de velocidade. Então, resumindo, quando é que tem aceleração? Quando aumenta ou diminui a velocidade. Que componente é essa? Tangencial. E qual é a outra situação? Ou aumenta ou diminui a velocidade, ou faz curva. Porque quando tu faz curva, tu está alterando o quê? A direção da velocidade. Ó. Porque a centrípeta serve para isso, ó, para alterar a direção da velocidade. Beleza? Então, olhem só a questão que apareceu no Enem. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes. Isso aí foi Enem 2014.
para os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento coelhinho, considerando o módulo da velocidade constante, desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... Pessoal, olha só, a questão deixou bem claro. Ele quer saber o vetor aceleração tangencial. Para que serve a aceleração tangencial? Para aumentar, deixar mais rápido ou mais devagar o movimento, tá certo? Então vamos ler os quadrinhos. A Mônica tira, ele diz, hello, não sei o quê, e aí faz uma volta ao redor da Terra e volta até ali. Observem que o coelhinho, quando volta e pega no Cebolinha, né, apesar de fazer uma trajetória circular, ou seja, o coelhinho teve componente centrípeta. Teve componente centrípeta. Mas daí ele pergunta assim, ó, quer ver? Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Ou seja, o valor da velocidade não aumenta e o valor da velocidade não diminui. Eu não te falei nos slides anteriores sobre aceleração que a componente tangencial mexe no quê? Mexe no módulo, mexe no valor? Se o valor da velocidade é sempre constante, o valor da aceleração tangencial é nulo. Está aqui. Então, o gabarito D. Cuida, se ele perguntasse componente centrípeta, bom, componente centrípeta tem. O que não tem é componente tangencial. Porque se tivesse, a velocidade do coelhinho ou ia ser mais rápida ou mais devagar. Tá, pessoal? Bom, foi isso que eu preparei para vocês hoje.